ou cartas gerais, também chamadas cartas apostólicas, e que são dirigidas, tem essa natureza muito interessante, tanto a carta aos Hebreus, quanto também a carta de Tiago, a carta de Pedro, as duas, e também as três cartas de João e a carta de Judas. São cartas que, diferente de Paulo, que direcionava para uma única igreja, são direcionadas para diversas comunidades cristãs naquele tempo, e para que fossem fortemente instruídos sobre como se portarem. Veja que não é porque não estamos falando mais de cartas paulinas que nós não vamos ver profundo material doutrinário nestas cartas pastorais ou cartas apostólicas gerais que começamos na semana passada. Vimos muita doutrina, sobretudo sobre a supremacia de Cristo, lá em Hebreus, também na carta de Tiago, e hoje nas duas cartas de Pedro. E nós vamos prosseguir, queridos. O texto que nós usamos como base, na realidade, está indicado no 1 Pedro capítulo 4, e porque fala dos deveres do cristão e, sobretudo, nos dá já entendimento. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 4, de 12 até 19. E é um texto que nos explica já muitas informações sobre esta primeira carta de Pedro, seu objetivo, seu propósito. Você que nos acompanhará depois no YouTube, já está gravando? Seja também convidado a tomar assento conosco e vir participar na IPA toda quarta-feira às 19h30, onde nós estamos estudando esse ano, fazendo um panorama bíblico. Ano que vem teremos um estudo também muito especial para a igreja sobre o criacionismo. E vamos, durante 12 meses do ano, de janeiro a dezembro, estudar como tudo começou. E vai ser um estudo muito focado, não no livro de Gênesis inteiro, mas sobre a origem de todas as coisas. E vamos estudar muito detidamente Gênesis 1 e 2, baseados num livro do professor doutor Adalto Lourenço, que já faleceu, já está na glória, mas que deixou essa obra que muito contribuiu para o estudo do criacionismo, que é a crença bíblica da origem do mundo a partir da ordem de Deus, para que tudo viesse à existência do nada. Então, 1 Pedro capítulo 4, hoje nós vamos fazer então o estudo panorâmico da primeira e da segunda epístola de Pedro. E acompanhe conosco então na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, versos de 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Resumiu completamente aqui a ideia da primeira carta de Pedro, que nós vamos ver logo em seguida, sobretudo para encorajar cristãos destas regiões citadas no capítulo 1, verso 1, da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, e aos eleitos, segundo a presciência de Deus, e estes, para que não estranhassem, experimentarem provações. E é muito interessante a maneira como Pedro vai construindo sua argumentação, começando aqui, já para nós introduzirmos, baseado no que ele mesmo recebeu de Cristo no Sermão do Monte, numa das bem-aventuranças que era perseguição.
Lembra quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, lá pelo verso 8, 9, 10, dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, fizerem todo mal contra vós. Grande é o vosso galardão nos céus, pois assim foi feito aos profetas que vieram antes de vós. Ou seja, a gente não pode querer esperar uma coisa diferente. Se o nosso Senhor foi crucificado por conta da sua conduta, da sua mensagem, e porque assim cumpria no plano eterno que acontecesse, para que ele nos redimisse de todo o pecado, não podemos esperar que conosco será diferente, que será uma vida de mar de rosas, ao decidirmos viver com Cristo. Eu creio que isso responde à pergunta da irmã, que mais cedo me indagava sobre o porquê, não é, irmã? De, ao recebermos a Cristo e decidirmos viver uma vida ao seu lado, experimentarmos maiores dificuldades ainda do que quando não tínhamos o Senhor. E é por isso, porque Ele vem para nos provar, nos testar. Olha só o que ele diz: mas não sofra por causa de cometimento de crime. Sofra por ser um cristão. Sofra e glorifique o nome de Deus por ser alguém que reflete o caráter e a conduta de Cristo. É isso que é ser um cristão, um imitador, uma réplica de Cristo. Não é o nome de uma religião, é um estilo de vida. E olha só no verso 17 o que ele nos diz, capítulo 4, 17. Olha que bênção e que doutrina que fala sobre a igreja. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Deus começa a arrumar as coisas pelo seu povo. Deus começa a implantar ou a demonstrar pela sua casa. Olha a correspondência. O povo dele já começa a ser contristado, provado, forjado, para que depois o mundo seja julgado por ele. É compatibilidade. É mais ou menos uma outra esfera o que Paulo diz a Timóteo quando ele diz assim: o bispo seja alguém que governe bem a sua própria casa. Por quê? Se ele não governa nenhum lá, como é que ele vai governar o povo de Deus? Numa outra alusão aqui que Pedro usa com respeito à provação, ele está dizendo: como é que nós, enquanto povo de Deus, vamos ter autoridade para julgar o mundo se nós mesmos estamos com a casa bagunçada? Por isso ele começa a ocasião do juízo na sua casa. E mais, ele não começa com a igreja. Ele começou com quem? Alguém sabe me dizer? Primeira demonstração de juízo perfeito dele: em Cristo. O seu Filho santo, puro, perfeito, imaculado, diz aqui ele. Ele já começou com um filho. Aí eu volto de novo para Paulo, quando ele diz ali em Romanos: se ele não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas? Deus começa então o juízo pela sua casa. E olha só, ele completa no verso 17: ora, se primeiro vem de nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Ou seja, ele fazendo isso com amor para nós que já somos remidos, arrependidos, salvos. Imagine você um ímpio, o que ele não vai experimentar? O que Pedro está dizendo aqui? Fica tranquilo, isso é só o começo. E para vocês, Deus está trabalhando em vocês com as provações, permitindo que vocês passem pelas tribulações, para que vocês cresçam. Imagine só o que vai acontecer com o ímpio. Então, por quê? Porque eles estavam olhando os ímpios, entre aspas, bem-sucedidos na vida. Isso também é uma indagação, uma inquietação do salmista. Por que, Senhor, que os que maquinam mal estão aí, prosperando? Parece, né, que Deus fecha os seus olhos para nós. Mas olha, uma vez alguém, nosso círculo familiar, disse assim: realmente a gente se encontra muitas vezes olhando muito pro exemplo alheio, sobretudo de quem não é cristão, mas o que é deles está guardado. Aí eu acrescentei essa pessoa: é verdade, o que é deles está guardado, e o que é nosso também. O mais importante será o depois. Agora a gente está enfrentando tribulação, mas o que ele diz? Estamos caminhando para conquistar uma coroa imarcessível, eterna. Eles podem desfrutar do bom da terra agora, mas e depois? O que é deles está guardado, o que é nosso também.
Queridos, temos 3 objetivos no nosso estudo de hoje para compreendermos melhor a nossa lição, a primeira carta de Pedro. Primeiro, saber. Saber o quê? Que o sofrimento faz parte da vida cristã. Outro alvo da nossa lição é sentir. Que sentimento? Reconhecer que a esperança na volta de Cristo traz coragem diante do sofrimento. E também com isso, com esse aprendizado, esse sentimento, nós somos desafiados a agir para postura de santificação, submissão e serviço como forma de lidar com o sofrimento. Vamos então ao nosso olhar panorâmico dessa primeira carta de Pedro. A primeira epístola de Pedro reserva grandes valores à fé cristã. O apóstolo Pedro identifica os cristãos como herdeiros das promessas do Antigo Testamento. E além disso, Pedro traz muitos conselhos práticos a respeito de como cristãos devem enfrentar dificuldades à luz do retorno de Jesus, para que estejamos preparados para a sua vinda. Olhando panoramicamente para esse livro, ele integra o grupo das epístolas gerais. E o seu autor é o apóstolo Pedro, o impulsivo, mas também líder do colégio apostólico, Pedro. E a data da sua escrita foi provavelmente entre os anos 60 e 68 depois de Cristo, porque não muito depois disso ele vem a ser martirizado, segundo a tradição cristã, crucificado de cabeça para baixo. Dizem que não há tantos registros assim, mas os que existem são coesos em assegurar que foi assim que ele foi martirizado, a mando do Império Romano. E é só para também nós lembrarmos que a estratégia inicial do Império Romano, dos imperadores que tinham mais ódio e asco para com o povo de Deus, era retirar-lhes os seus líderes, pois eles entendiam que assim eles iam deter o avanço dos cristãos. Ledo engana, porque, como eu vi nessa semana, repercutiu bastante uma entrevista do programa Conversa com Bial, do pastor da Igreja Presbiteriana de Alphaville e o cantor Luciano Camargo, que é membro da Igreja Presbiteriana de Alphaville, se converteu ao Senhor e está lá servindo ao Senhor. E o Bial pergunta para ele assim, pastor, como é que é lidar aí com um grande popstar na sua igreja, um grande ídolo aí da música brasileira? Não é? É difícil, vocês querem usar isso a favor da igreja? Mas o pastor cortou logo. Ele disse assim, não, Bial, na verdade, tanto o Luciano como qualquer pessoa que frequenta a igreja genuína do Senhor tem o entendimento de que não existem astros na igreja, só existe um astro na igreja. É um princípio da reforma chamado Soli Deo Gloria, ele diz. A Deus toda a glória. E o Luciano, ele não é um astro, ele é um irmão que foi capacitado com um dom. Hoje é um convertido, lavado no sangue de Cristo. E ele serve a Deus com o seu canto e tem nos abençoado com isso. Mas lá não há atenção para ele, há atenção para Cristo, porque é tudo sobre Jesus. Então por isso erraram os imperadores. Não era matando Pedro, matando Paulo, matando os apóstolos que ia acabar. Ledo engano, a igreja continuou avançando porque ela estava assegurada em uma promessa. O próprio Cristo disse que os portais do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. O local de escrita é em Roma, onde Pedro teve um notável ministério, e também o seu alvo são os judeus da dispersão. Como também, veja, a perseguição começava a se intensificar para com os judeus e os cristãos. E aí os apóstolos começam a escrever as epístolas, como Tiago fez também, para judeus da dispersão. Tiago, da mesma forma, para que esses judeus que criam no Senhor Jesus, que foram dispersados diante das perseguições romanas, pudessem ser consolados a viver a fé de maneira genuína e verdadeira. O versículo-chave está em 1 Pedro 1, verso 13. 1 Pedro 1, 13. Vamos ler todos juntos? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E a expressão-chave dessa carta é consolação.
O esboço dessa primeira carta, ele se divide em 5 temas. O primeiro é salvação, no primeiro capítulo. O segundo tema apresentado é santificação, segundo capítulo. Depois de passar nessa primeira parte doutrinária, ele vai para uma parte prática, falando sobre submissão no capítulo 3, sofrimento no capítulo 4 e serviço no capítulo de número 5. E todas essas sessões apontando para o procedimento do crente diante do sofrimento. Veja, irmãos judeus que criam no Senhor, que compõem a igreja do Senhor, estavam sendo perseguidos, pensando: será que vale a pena eu carregar comigo essa fé? Será que vale a pena mesmo? Não estou mais na minha casa, quem sabe? Parentes meus foram presos por causa do evangelho. Será que vale a pena? Será que Deus não esqueceu de nós? Essas indagações acometendo os seus corações, e Pedro ensinando-os a guardar fielmente o depósito que Cristo os havia legado, porque importava que eles sofressem essas tribulações para se aproximarem e cada vez mais dependessem do Senhor. Para quê? Para que tivessem o seu coração cheio de salvação. Com isso, vivessem para ser santos como o Senhor, submetendo-se aos seus ensinamentos e à sua palavra, entendendo que o sofrimento tem um lugar na vida do crente e, com isso, servindo com as suas vidas apesar das tribulações. Primeira carta de Pedro, em uma sentença, em uma frase, pode ser assim resumido. Vamos ler todos juntos? Pedro encoraja e consola os crentes que viviam em constante sofrimento. O contexto dessa carta, nós já até falamos um pouquinho, ele vai nos brindar com 3 informações importantes. Primeiro, a autoria. O escritor dessa carta foi Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e que foi levado a Cristo por quem? Quem é que sabe e que lembra? Quem foi que levou Pedro a conhecer Jesus? André. Foi o irmão dele que o levou. Ele era pescador, tanto André quanto Pedro, e foi chamado para deixar tudo e ser pescador de homens. Está lá em Lucas 5, de 1 a 11. Em Atos, Pedro é a figura principal dos primeiros 12 capítulos dessa carta. Não sei se tem alguém ali na frente, dá uma olhadinha. Ou não, acho que foi passando na rua, né? Então, ele também é mencionado por Paulo em Gálatas 1 e 2 e na primeira carta aos Coríntios, né? Chamado Cefas ali, seu nome grego. E isso de uma maneira negativa, porque alguns cristãos na igreja de Corinto estavam partidarizando-se. Alguns diziam que eram de Apolo. Eu sou do grupo de Apolo, hein? Os outros, não, eu sou de Paulo. E outros diziam ser de Cefas e outros de Cristo. Todos esses errados, porque não pretendiam desfrutar da unidade do reino de Deus, mas queriam estabelecer suas panelinhas, seus grupinhos na igreja de Corinto. Pois bem, nada se sabe com certeza da última parte da sua vida, a não ser pela tradição cristã que afirma que ele foi martirizado em Roma, exatamente por volta do ano 68 depois de Cristo, 2 anos antes da grande perseguição que foi assinalada por Roma em face dos judeus, culminando com a destruição de Jerusalém no ano 70. O propósito dessa carta, queridos, foi em um tempo de intensa perseguição. Isso você vê ele citar ao longo da carta, em 1 Pedro 1, 6 e 7, em 1 Pedro 3, 4, 4, 12 e 5, 9. Ele repetidamente volta a esse tema da perseguição. O propósito de Pedro, então, como eu já tinha dito antes, foi animar esses crentes e prepará-los para que enfrentassem as perseguições desencadeadas sobre os cristãos verdadeiros, que eram culpados injustamente, veja só, pelo incêndio de Roma no ano 64. Por isso que essa perseguição que se intenta começou com Nero, depois os seus sucessores em Roma, no trono de Roma, ainda aumentaram drasticamente a perseguição aos verdadeiros servos de Jesus Cristo, acusando-os de terem incendiado Roma.
E por isso que a data da carta não pode ser outra que não entre o ano 64, onde foi incendiada a cidade, e entre o ano 68, onde Pedro foi martirizado. Não é somente uma carta inspiradora, mas também contém passagens explicitamente evangélicas, porque remontam aos ensinamentos do próprio Cristo, como um que eu citei lá das bem-aventuranças. Está lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, e também 1 Pedro 2, 24 e 25. E os destinatários dessa carta, queridos, como era comum nessas epístolas apostólicas, eram os cristãos da dispersão. E Pedro usa até uma expressão muito própria da sua linguagem, chamando-os de forasteiros, né? Peregrinos da dispersão. E essas cidades, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eram províncias romanas ao norte da Ásia Menor. E é possível que essas igrejas tenham sido fundadas por iniciativa, veja só, de convertidos da sua pregação em Pentecostes, em Atos capítulo 2. Pois exatamente esses judeus que estavam lá para celebrar Pentecostes em Atos 2 eram dessas regiões. Ásia, Bitínia, Ponto, Galácia, Capadócia e outros que foram também visitados por Paulo, por Barnabé, Silas e outros cooperadores do Evangelho. Quando a gente olha para os dias de hoje, a primeira carta de Pedro, ela nos ensina bastante, queridos, sobre essa mensagem de lidarmos com o sofrimento. É possível ver que Pedro se preocupou com seus irmãos na fé, mesmo estando distantes dele. Com que frequência você tem orado pelos irmãos que são perseguidos em outros países? Você sabia que hoje tem pessoas presas por carregarem consigo uma Bíblia? Você sabia que hoje tem pessoas que foram tiradas das suas famílias e estão deportadas ou estão presas, encarceradas por conta de terem mantido-se firmes na fé em Cristo? Você sabia disso? Você tem orado por essas pessoas? Nós temos que orar, queridos, por aqueles que têm sofrido perseguições, como esses destinatários da carta de Pedro. Seu conteúdo nos traz, além de uma parte doutrinária, uma parte muito prática. E seu ensino sobre o sofrimento é fortemente trabalhado por Pedro na tentativa de consolar os seus leitores, apresentando a ordem natural da vida cristã. Primeiro sofre, depois é glorificado. A tabela que nós vamos colocar aí na tela, ela nos oferece uma visão ampla da teologia do sofrimento. Pastor, existe isso? É. Aqui eu acho que a gente vai adotar isso aí aqui na igreja, hein? Tem as igrejas da teologia da prosperidade. Aí diz assim lá na porta da sua igreja: pare de sofrer. Aqui na igreja a gente pode fazer um negócio desse. Venha sofrer. Aqui é a teologia da prosperidade, a teologia do sofrimento. Vamos ver? É bíblica. Não é invenção minha, não. No presente, há a presença do sofrimento. Ele diz isso lá em 1 Pedro 1, 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É passageiro. Dói? Dói. Entristece, magoa? Nos desanima? Sim, mas é breve. É um sopro. Porque o que virá para a gente no futuro? A ausência de sofrimento. Gozo do Senhor. 1 Pedro 7 a 9. Para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado em fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto jamais, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A recompensa do sofrimento, que brevemente nós veremos de enfrentar aqui, não há nem de se comparar com a glória que está reservada para nós. No presente, nós somos coparticipantes com Cristo nos seus sofrimentos. 1 Pedro 4, 12 e 13. Ele diz: amados, não estranheis fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Está dizendo assim:
Se o teu Senhor enfrentou toda sorte de sofrimento, perseguição, difamação e injúria, se alegre quando você sofrer, for injuriado, for perseguido. Por quê? Porque estão fazendo contigo o que fizeram com o teu Senhor. Ou seja, você está no caminho certo. Isso é confirmação para nós. Mas no futuro, nós haveremos de exultar no sofrimento pela revelação da glória de Cristo. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É o que ele nos diz aí em 1 Pedro 3:17. Esse gráfico nos ajuda a entender essa teologia do sofrimento, mas ainda tem mais. Ele nos chama à exultação por sermos contristados por provações, ou seja, angustiados pelas dificuldades da vida. Outro também, ele nos chama a termos convicção do sofrimento de Cristo em nosso favor, tranquilidade com o sofrimento por causa da justiça, segurança quando o sofrimento vier por causa de Cristo e glorificação a Deus pelo sofrimento. Gente, que carta para falar de sofrimento, hein? Dá para aprender muita coisa aqui, porque exatamente Pedro quer confortar não apenas os seus leitores do seu tempo, como também, usado que foi pelo Espírito Santo, a todos nós que enfrentamos dificuldades até os dias de hoje. Por isso que ele diz em 1 Pedro 4,19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O sofrimento, com essa letra S, ela nos ensina algo muito importante sobre a vida do cristão. Ela fala que diante do sofrimento, a postura nossa tem que ser de... Vamos ler? Acho que eu estou com problema de audição hoje. Vamos tentar de novo. Qual é a postura do cristão diante do sofrimento? Em primeiro lugar? Santificação. A segunda postura do cristão é submissão, obediência. E depois, serviço. Pastor, eu pensava que o cristão lidava com o sofrimento chorando, ou então se jogando da ponte, ou então abandonando a família, ou então desistindo da fé. É assim? O cristão olha para o sofrimento e vê oportunidades. Ele se santifica. Estou sofrendo, então vou me aproximar mais do Senhor. É isso que é santidade, queridos. Santidade não é você ser um escoteiro, ficar, será que eu estou pisando na linha ou fora da linha? Ai, meu Deus, não é isso. Você não se preocupa com isso, porque involuntariamente, no Espírito que habita em ti, você vai caminhando pela trilha do bem, se você está próximo do Senhor. Santidade é comunhão com teu Pai. Santidade é se parecer com Ele. Santidade é estar perto de Deus. Isso é santidade. Quando Moisés estava lá no alto do Sinai, tete a tete com Deus o Pai, lhe entregando a lei para que fosse dada ao povo uma bênção, ele desce de lá como? Com seu rosto brilhando. Jesus no Monte da Transfiguração, em contato com o Pai, ele também desce dali com o seu rosto resplandecente. Quando você está no teu quarto orando, quando você tem rotina de ler a Bíblia, quando você pratica os mandamentos do Senhor na tua vida diariamente, você já não fica mais prestando atenção. Será que eu visto essa roupa? Será que eu faço aquilo? Já é automático, porque você está perto dele, você sabe o que ele gosta, o que ele quer, o que ele se agrada. É assim, santidade é isso. A santidade nos leva para quê? Para submetermos à palavra dele, por amor, não por opressão. E quando nós nos submetemos à palavra dele, porque somos santos, nós o servimos com grandiosa alegria e desprendimento. Porque não há nada que nos impeça e que nós queiramos mais. Um crente está sendo santificado, que é submisso ao Senhor, não há nada que ele deseje mais que estar na sua casa o servindo, empenhando a sua vida no benefício do trabalho do Senhor. O conteúdo da carta para hoje nos mostra que o sofrimento estará presente na vida do cristão enquanto Cristo não voltar. Pastor, quando é que vai acabar o sofrimento? Só quando ele voltar. Sinto te dizer isso. Ou não. Maravilhoso sabermos. Sabe por quê?
a cada doença que nós temos, a cada dificuldade, a cada labuta, a cada corrida pela sobrevivência, nós somos relembrados pelo próprio Deus que o céu não é aqui e que nós precisamos dele. Como você tem respondido ao sofrimento? Com alegria ou com desânimo? No conteúdo dessa carta também uma mensagem cristológica muito forte. Ele fala da encarnação de Cristo em 1 Pedro 1,20. Ele fala da impecabilidade de Cristo, uma doutrina cristológica da natureza do nosso Senhor. Ele não pecou, é imaculado. Ele fala também da humanidade no sofrimento de Cristo. Você sabe que no período do primeiro século havia uma doutrina herética no meio das comunidades nascentes do Evangelho, que dizia que Jesus, ele não era homem, ele foi só Deus. E tinha outros que diziam, não, ele não era Deus não, ele era só homem. Então ele enfatiza a divindade dele, mas também a sua humanidade, porque, como foi definido lá no credo no Concílio de Calcedônia, Jesus, ele é 100% homem, mas também 100% Deus. Ele fala da morte de Cristo, significado do seu sacrifício, fala também da sua ressurreição, a vitória sobre a morte. Fala ele da glorificação de Cristo e também da sua volta. Veja, mensagens que foram também, de alguma forma, apresentadas pelos apóstolos que o antecederam nas cartas, pelo menos nessa sequência aqui do cânon do Novo Testamento, como Paulo, como Tiago, o escritor aos Hebreus. Por isso a Bíblia é perfeita, ela não é um amontoado de histórias desconectadas. É a palavra inspirada de Deus. A cristologia da epístola de Pedro, então, ela é muito profunda e muito didática para nós. E essa carta fala também sobre dons espirituais, como devem ser exercidos no contexto da igreja do Senhor. Ele diz que o dom espiritual deve ser para o serviço. O capítulo 4, verso 10, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deixa eu ver se tem aqui um gráfico. Isso. Então, olha só. Não, acho que eu passei demais. Volta aí, Max, por favor. Pode voltar. Não, passa. Ok. Então, olha só. Se alguém fala, ele diz, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É o que está lá em 1 Pedro 4, 10 e 11. Ou seja, a fala, o serviço devem ser sempre praticados pelos servos de Deus com vistas a render glórias ao nome dele. No seu conteúdo há também orientações para liderança. Pode passar quando nós vemos, ele diz, pastoreai o rebanho que há entre vós. E o que ele nos ensina com isso? Olha só, ele nos dá uma aplicação negativa e uma positiva, o que não deve ser feito e o que deve ser feito. Sobre pastorear o rebanho, não deve ser feito por constrangimento, nem por sorte da ganância, nem como dominadores. Deve ser feito como? Espontaneamente, de boa vontade, tornando-vos modelos do rebanho. E ele diz por quê. Capítulo 5, verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, nos mostrando da importância de exercermos a liderança da igreja. Isso serve para todo tipo de líder que há no reino de Deus, com o exemplo da humildade, da submissão de Cristo. Há também mais dois ensinos nessa carta importantes sobre a família e uma síntese dessa epístola. É significativa a palavra de Pedro nessa carta em relação às mulheres de maridos pagãos. Está lá em 1 Pedro 3, de 1 a 6. No contexto dessa epístola, é notável, queridos, que as mulheres não tinham muita voz dentro do seu lar. Era uma característica da cultura daquela época. Mas, apresentando o princípio da submissão, Pedro instrui as esposas a refletirem as ações de Cristo dentro de suas casas. Sem palavras,
a semelhança de Cristo, que calado levou sobre si as nossas tribulações de cruz. E dessa forma, diz ele, elas ganhariam pelo seu proceder, ou seja, pela sua conduta, os seus maridos que não fossem crentes. Pedro ainda instrui os maridos em relação à mulher. Veja, por que ele fala que as mulheres caladas tinham grande poder de influência dentro dos seus lares? Ele está falando isso aqui com respeito a mulheres cristãs que eram casadas com ímpios. Ele não está falando para um casal cristão. Pois aí sim, essa mulher tem voz dentro de casa, ela é amada, ela é protegida, ela tem provisão, ela tem suporte, ela é fielmente acautelada e tutelada pelo seu esposo, como Cristo amou a igreja. Ou a igreja não tem voz? Ele está dizendo aqui para aquele esposo turrão, rude, que não tem Cristo no coração. E se ela for querer agir como se seu esposo fosse crente, querendo falar, querendo opinar, não ia dar certo. Porque esse rude, esse turrão, e sem Cristo no coração, ele nunca seria conquistado. Ele ia criar um ar de detestar na sua esposa. Então ele recomenda, com seu proceder, você vai conquistar o seu esposo e testemunhar de Cristo. A síntese dessa epístola, depois das suas saudações, no primeiro capítulo, Pedro louva a Deus pela bênção da salvação. Chama os leitores para uma vida de santidade, amor, crescimento espiritual, seguindo com exortações sobre a vida prática, como cidadãos, servos, mulheres e maridos. Ele trata também sobre fraternidade e pureza e mostra as consolações daqueles que amam e sofrem por amor ao nome de Cristo. Capítulo 4, de 12 a 19. Ele dá conselhos sobre os deveres dos líderes. Capítulo 5, de 1 a 4. Faz referência à humildade, submissão e à vigilância. Capítulo 5, de 5 a 11. E termina enviando saudações e proferindo a bênção ao povo, como está no capítulo 5, no verso de número 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Conclusão dessa primeira carta, queridos. A primeira epístola de Pedro é um excelente manual de combate pela fé e perseverança diante das lutas. Aplique os seus ensinos na sua vida diária e você vai ver Deus agindo em você. Pedro deixa claro que uma vida marcada por sofrimento também é fruto da graça de Deus. E que mesmo em meio a tais conflitos, todos que estavam em Cristo poderiam desfrutar da sua paz. O exame dessa epístola só fará diferença se seu conteúdo for praticado no dia a dia. Quando nós olhamos então, queridos, para a segunda epístola de Pedro, queria convidar sua atenção para o capítulo 3, os versos de 8 a 13, que nos resumem o objetivo dessa segunda carta. 2 Pedro 3, de 8 a 13, ele diz assim. Todos encontraram? Amém? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro, então, vai apresentar nessa segunda carta instruções para esses mesmos cristãos sobre a importância da preparação para a vinda de Cristo. O sentimento chamado da parousia, o coração quente pela vinda do Senhor, como
num estrepitoso estrondo, como ladrão da noite, melhor dizendo, ou seja, de surpresa, não é? E não podendo ser programada a sua vinda, muitos já falharam nesse propósito ao longo da história e envergonharam-se de terem tido tamanha ousadia, mas é preciso que, sem sabermos o dia, estejamos todo o tempo preparados para, no dia que Ele nos encontrar, voltar para nos buscar, estejamos aptos e sejamos encontrados de maneira digna. Nós podemos ver, queridos, objetivos da nossa lição sobre a segunda epístola de Pedro. Primeiro, saber identificar os riscos de não conhecer bem a palavra de Deus, observando um método simples de estudar a Bíblia. Porque naquele tempo se proliferavam diversas especulações sobre a segunda vinda de Cristo. Alguns diziam, como é também objeto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que Jesus não ia voltar mais, ou então que ele ia voltar a qualquer momento, não precisava fazer nada. Então, Pedro, ele instrui a igreja a compreender corretamente como isso se daria. Depois é um alvo da nossa lição sentir. Sentir o quê, queridos? Como regra de fé e prática para os cristãos. É nela que nós temos as informações necessárias para nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. E com isso agirmos em busca de orientação divina. Em sua segunda epístola, Pedro enfatiza o conhecimento adquirido no Senhor em contraste com os ensinos dos falsos mestres da época. A epístola ensina a viver em santidade sob a perspectiva da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos essa segunda epístola, você vai perceber quanto é importante preservar a doutrina, não negociando-a e não caindo em ventos de doutrina ou sendo levados por ventos de doutrina. Olhando panoramicamente para esse livro, ele também integra as epístolas gerais, como a primeira. Seu autor também é Pedro, é datado entre 60 e 68, mesmo período ali da primeira carta praticamente. Há um curto espaço aqui, no máximo de um ano, de uma para outra. Seu local é Roma, e o alvo dessa carta originalmente também foram os judeus cristãos da dispersão. Versículo-chave está em 2 Pedro 3, verso 18. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E a expressão-chave dessa carta é combate. A preparação para um combate que devemos ter enquanto crentes, ansiando pela segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O esboço aqui um pouco mais resumido do que a primeira carta, que tem 5 capítulos. Aqui ele se divide apenas em 3, falando sobre três áreas que deveriam desafiar nossa preparação. Primeiro, na nossa fé cristã. Segundo, quanto aos falsos mestres, capítulo 2. A preparação que deveríamos ter para nos protegermos deles. E também preparando-nos para a volta de Cristo. A fé cristã, segundo esse esboço, conduz-nos à santidade. Os falsos mestres apresentam heresias e devem ser por nós combatidos. E a volta de Cristo tem que trazer-nos esperança. Esses são elementos que devem embasar a defesa da fé e a esperança na volta de Jesus, conforme o ensino da segunda epístola de Pedro. Nós vemos ainda, queridos, vai passar. Pode passar. Tem que clicar lá, ó. Se clicou aqui, aí perde a reprodução. Clica lá na outra tela lá. Leva o mouse lá e clica. Pronto. É por isso que não estava passando aqui. Ou não? Tá. Então, em uma frase, a segunda carta de Pedro pode ser resumida da seguinte forma: Pedro anuncia o caráter do crente,
a luta contra os falsos mestres, a esperança na volta de Cristo. Bom, temos 3 informações aí importantes sobre a sua autoria, seu propósito e seus destinatários. Primeiro, falando sobre a sua autoria, houve muita discussão no passado quanto à autoria da segunda carta de Pedro, devido a algumas pequenas diferenças de estilo e de assunto das 2 epístolas. Veja, a primeira ele fala muito sobre sofrimento, aqui ele está falando sobre defesa da fé. Mas é natural, quando lembramos que a segunda epístola foi escrita com propósitos diferentes, provavelmente por um outro ajudante, que eram chamados como de amanuenses. Por outro lado, há muitas palavras e frases comuns entre as 2 cartas, mas que também aparecem no discurso de Pedro em Atos, aparecem no Evangelho de Marcos, que foi redigido com auxílio do seu mestre, que era Pedro, e a própria epístola diz, no capítulo 1, verso 1 da segunda carta, que foi registrada por Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Assim, podemos tranquilamente afirmar que Pedro é o autor das 2 epístolas, tanto a primeira quanto a segunda. O propósito dessa segunda epístola era animar e fortalecer os cristãos também diante das perseguições e provações, mas com o objetivo de preveni-los contra falsos mestres e doutrinas corrompidas que estavam achegando-se às igrejas do Senhor. A primeira foi escrita para consolar, mas a segunda carta foi escrita para advertir. E os destinatários da segunda carta de Pedro também eram os cristãos judeus da dispersão. Ele diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. E se 1 Pedro é mencionado em 2 Pedro, então os destinatários da segunda epístola provavelmente são os mesmos. Porque ele está, como o Paulo usava muito esse recurso, quando escreveu, por exemplo, aos Coríntios, referindo-se a uma carta anterior. O conteúdo dessa epístola, ele testifica o princípio da inspiração das Escrituras. Lá em 2 Pedro 1, 20 e 21. Veja comigo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, queridos, não é um livro de homens, é um livro do Senhor, que Ele nos deu para a nossa fé ser alimentada. Nós vemos no seu conteúdo ainda que ela é motivada pela necessidade que Pedro tinha de falar sobre a verdade. Eu uso sempre esse exemplo da nota falsa, que os profissionais que se esmeram na polícia para identificar notas falsas, eles não estudam a nota falsa para descobrirem como é a nota falsa, eles estudam a verdadeira. O que difere a verdadeira da falsa? Conhecer a verdadeira. Como você vai conhecer as heresias, saber defender com relação a elas? Conhecendo a verdade. E Pedro enfatiza essa necessidade de entendermos que só existe uma doutrina para ser um manual de regra, de fé e de prática para todos nós, que é a Bíblia. É a palavra de Deus, profecia do Senhor, e não de elucidação humana. Ele estava certo que ele não viveria por muito tempo. Ele diz isso em 2 Pedro 1, verso 14. Olha só o que ele diz. Ele já estava premeditando o destino que tanto a ele, quanto a Paulo, quanto aos demais apóstolos haveria de acontecer. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Paulo diz algo muito parecido também na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, quando ele diz: já estou como sendo oferecido por libação. As notícias corriam por Roma, e ele tinha conhecimento já do seu destino. Ele desejava que seus leitores lembrassem a verdade após a sua morte. Ele diz isso no verso 15: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Preocupação pastoral de Pedro, para que a doutrina estivesse cativa, guardada, impressa no coração dos
seus irmãos, especialmente para que soubessem defender-se após a sua partida dos falsos mestres, dos lobos que se aproximavam do rebanho. O caráter cristão, no capítulo 1 de 2 Pedro, é um resumo da doutrina de Cristo. Ele fala que o cultivo, nós devemos cultivar o caráter de Jesus Cristo em nossas vidas. Esse é o motivo do capítulo 1. Fala do conhecimento de Cristo que frutifica em nós e edifica-nos para o crescimento. E os fundamentos da fé em Cristo nos trazem aí a lembrança da experiência da transfiguração e da infalibilidade da Bíblia. Também ele nos apresenta no seu conteúdo algo com respeito ao entendimento sobre o conhecimento de Cristo, da sua doutrina, que implica uma vida de santidade. Como nós temos aplicado essa doutrina em nossas vidas? A pergunta que fazemos. Sobre falsos mestres, Pedro alerta que seriam reconhecidos por sua vida corrupta, pelo abuso das doutrinas da graça. Eles tornariam a liberdade em libertinagem. Eles encontrariam uma prova clara da verdade das Escrituras no cumprimento das profecias e no testemunho dos santos de Deus. Olha só um resumo desse capítulo 2, advertindo contra a presença de falsos mestres. No Antigo Testamento, ele diz no capítulo 2, verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, no Novo Testamento também. Mesma coisa. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Falsos mestres é coisa nova. Heresia não é coisa de hoje em dia. É coisa desde o tempo da peregrinação no deserto, povo de Israel. A figura dos falsos mestres também é associada a alguns símbolos do Antigo Testamento, como nas histórias dos anjos rebeldes. Lá em 1 Pedro 2,4 ele cita a geração de Noé, que não atendeu a mensagem e tentava desdizer a advertência de Noé sobre o dilúvio, dizendo que era balela, era fantasia da sua cabeça. O exemplo dos sodomitas e do povo de Gomorra, o exemplo de Balaão e a sua dureza de coração, rebeldia. E ele usa algumas metáforas, manchas, associando-as aos falsos mestres. Fontes secas, cisternas rotas, que não têm conteúdo para oferecer, ou que quando tem, não saciam a nossa sede. Névoas impelidas, fumaça, que vem e vai, sem substância, sem algo para oferecer, como a nuvem carregada de chuva. Não podemos ser assim. E são assim os falsos mestres, por isso precisamos nos preocupar. Algumas características ainda que ele cita. Os falsos mestres são cobiçosos, são ímpios, insolentes, arrogantes, irracionais, são adúlteros, gananciosos, vaidosos e corruptos. Todas essas marcas estão presentes em quem distorce a mensagem do Evangelho de Cristo, atraindo para si severas consequências de punição da parte do Senhor. Mas olha, ele ensina profundamente a igreja da dispersão, dizendo para eles, cuidado, os falsos mestres, eles vão se comportar da seguinte forma, eles não vão vir com o pé da porta não, olha como é que eles são, eles vão estar dentro da igreja. Gente, heresia não surge lá na Universidade Federal, não surge lá no local onde o marxismo está sendo apregoado na sinagoga de Satanás. Não é lá que surge, não. Sabe onde que surge a heresia? Onde é? Na igreja. Lobos infiltrados no meio das ovelhas. Eles introduzirão heresias destruidoras. Não tem uma heresia que seja para melhorar as coisas. É sempre para destruir. Aparentemente ela é benéfica, né? Porque induz-nos a olhar para o agora. Mas ela nos afasta terrivelmente da vida ao lado do Senhor. Porque a gente passa a confiar em nós mesmos. Quer ver uma terrível heresia dos nossos dias? Que é sutil? O humanismo. O antropocentrismo, o culto ao orgulho, ao ego. Ela vai devagarinho tomando o coração do crente. Não, você não tem que... Você não é para estar sofrendo não, como Pedro falou na primeira carta e enfatiza aqui na segunda também. Você é para estar pisando no melhor da terra. Você é filho do rei.
E olha, herege nunca é alguém que está isolado. Olha o que ele diz: 3. Terão muitos seguidores. As palestras, as pregações dos falsos mestres sempre são lotadas. Para quem prega a verdade, está assim. Ó. Uma vez me disseram assim: pastor, o problema do culto de quarta-feira, que é pouco frequentado, né? É porque o horário é difícil. Aí mexemos no horário. Não, não, sabe o que que é? É por causa, como eu falei no domingo, né? A culpa é do BRT. Sempre é do BRT, tudo é do BRT. Meu irmão, você cometeu um pecado, é imoralidade. Não, pastor, mas também é o BRT. Tudo é BRT. Tá mentindo, irmão? Não, não, mas é o BRT. Quando acabar a obra, eu quero ver como vai ser a desculpa. Mas olha, o problema não é o horário, não é o dia da semana. O problema não é nada. O problema é o que é pregado. Cada dia que passa, estou mais convencido disso. Pois quer ver uma coisa? Você passa até o fim dessa rua aqui, você vai ver outras igrejas também. E olha, lotado. Não, mas é o método. Porque eles saem convidando um monte de gente. É o método, mas não esse. Sabe qual é o método? A mensagem que está na placa. Pare de sofrer. Culto de libertação. Aqui na IPA você vem e não ganha nada em troca, materialmente falando. Mas espiritualmente você é enriquecido na palavra de Deus. Mas isso não enche os olhos de multidões. Por isso, os hereges atraem muitos seguidores. Eles difamam o caminho da verdade, exploram pessoas com histórias inventadas. Pregação de chat GPT. Tá virando moda. Então tem mais aquela preparação do servo de Deus, estudando a Bíblia, fazendo uma exegese, interpretando o texto para alimentar o seu rebanho. Inventa uma história aí e conta. Já vi na internet diversos que não pregam um centavo de Bíblia. Mas o que tem de historinha, de ilustração, de história disso e daquilo. Pô, aí vai 40 minutos de pregação e todo mundo aplaudindo. Eles são impulsionados pela carne, os falsos mestres, não pelo Espírito de Deus. E desprezam totalmente as autoridades. São insubmissos. O crente ele tem que agir com submissão, como nós vimos. Eles falam mal do que não conhecem. Vivem em devassidão. Convencem aqueles que estão vacilantes ou instáveis na fé. Extraviam-se na injustiça. Provocam desejos libertinos. Seduzem os fracos e fazem falsas promessas de liberdade. Falsos mestres, é isso que eles fazem. Os falsos mestres estão tão presentes e ativos hoje como estavam no tempo de Pedro, com um agravante. Para que ele chegasse a pregar a genuínos cristãos naquele tempo, haviam diversos desafios, deslocamentos, questões geográficas, culturais. Hoje está bem aqui, ó. Sabe um lugar, um instrumento que pode ser uma benção para a tua vida? Está aqui. Mas o potencial que ele tem também de encher teu coração de falsidade teológica não está escrito. Tudo aqui, ó. Só rolando o dedo, ó. Heresia, heresia, heresia. E não é pouca. Em que você busca razão para sua fé? Do que você tem se alimentado? Dos falsos mestres? Ou das escrituras? Há no seu conteúdo também, na segunda carta de Pedro, a doutrina do dia do Senhor. Paulo aqui, Pedro, enfatiza a mensagem do domingo, do dia do Senhor, estabelecendo alguns princípios. Por exemplo, ele diz que os apóstolos são testemunhas da mensagem da volta de Cristo, porque viram no domingo a sua ressurreição. Eles falam da promessa da volta de Cristo, que seria questionada. Ele diz que Deus trará o seu juízo para o mundo e sobre os ímpios, que a vinda do Senhor não tardará.
Segundo a perspectiva de Deus, embora um ano para nós seja, ou melhor, 1000 anos para nós é como se fosse para ele um dia. Na perspectiva dele, está perto. Para nós parece estar levando uma eternidade. Até a volta dele estará aberto ou franqueado o tempo do arrependimento. É uma doutrina que ele explica sobre o dia do Senhor, da volta do Senhor. Ele diz que o Senhor voltará repentinamente, segundo Pedro 3,10. Ele diz que a volta do Senhor culminará com destruição da terra. E também que Jesus exige que os crentes o aguardem preparados, isto é, em santidade. E também há uma relação aqui entre os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro aconselha os cristãos a serem diligentes e santos. Está lá em 2 Pedro 3,14. E ele apela para os próprios ensinamentos de Paulo. Veja o que ele diz aí. 2 Pedro, capítulo 3, versos de 14 até 16. Ele diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Também é uma informação interessante que mostra que Pedro era leitor das epístolas de Paulo. Muita gente, eu já ouvi gente que está começando na fé e não entende nada de teologia, principalmente de história da igreja, que diz assim: Pedro era confrontador de Paulo. Eles contendiam por causa daquele episódio lá em Jerusalém. Negativo. A maturidade cristã, queridos, ela nos alça a uma posição em que eu posso discordar de você. E a gente senta aqui, se abraça e se ama porque nós somos irmãos. Pedro tinha suas diferenças. Agiu em alguns momentos de certas formas que desagradaram a Paulo, sobretudo na sua relação com os gentios. Pedro foi trabalhando isso, foi sendo moldado pelo Senhor. Mas ele era um leitor das cartas de Paulo. Olha só que interessante. Há uma relação de ensinamentos também. E essa passagem, queridos, não só comprova a autoridade de Paulo como apóstolo do Senhor, mas também identifica uma mensagem única que é pregada por todos os apóstolos. A preparação. A busca pela vida de santidade. Como você tem combatido os falsos mestres de nossos dias? Você tem aguardado ansioso e vigilante a volta de Cristo? Ou você tem vivido como se nada estivesse acontecendo? Conclusão, queridos. Aprendemos nestas lições, sobretudo nessa segunda, que Pedro aconselhou os cristãos da sua época para que fossem diligentes e santos, apelando para os ensinamentos de Paulo como confirmação das suas ideias e alertando que aqueles ensinos tinham sido torcidos ou distorcidos por homens indoutos, ignorantes, com o fim de justificarem as mais perniciosas práticas, heresias. Pedro termina a epístola com uma exortação para a perseverança na verdade e o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa arma para isso é o que, queridos? A palavra. Se essa igreja está alimentada, pode chegar o cara com as palavras mais bonitas e sedutoras, ele não vai conquistar um só ouvinte se a igreja estiver calçada, vestida da Bíblia, que é inspiração revelada do Senhor, inerrante, suficiente e autoritativa para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, queridos, que possamos cada dia mais crescer e desenvolver as nossas vidas, a nossa fé, com base nesse aprendizado. Vamos ficar de pé. Você que nos acompanhou no YouTube, fica convidado para participar conosco. Não deixe de visitar o nosso site, ananindeua.ipb.org.br, e também no nosso Instagram, @ipbananindeua. Venha nos visitar na Avenida Cláudio Sanders, número 524, bairro Centro de Ananindeua. Você será muito bem-vindo aqui na nossa igreja. Pode encerrar a gravação, vamos orar com o nosso irmão